Até aqui, nossa jornada pela fé nos levou por caminhos bem diferentes. Nós vimos uma mulher que tocou em Jesus, em silêncio. Uma família que precisou esperar quando tudo parecia tarde demais. Um homem que quase se acostumou a viver paralisado no tanque. E discípulos que enfrentaram uma tempestade assustadora enquanto Jesus dormia no bar. Cada história nos ensinou algo único sobre confiar. Agora chegamos a um milagre que toca em algo muito comum na nossa vida: a sensação de insuficiência. Porque, vamos ser sinceros, nem sempre o nosso maior problema é a dor. Às vezes o problema é achar que não temos o bastante para lidar com a situação. É olhar para o que temos na mão e sentir que é pouco. A cena é a seguinte: Jesus está cercado por uma multidão imensa. Pessoas o seguem há dias. Elas ouviram suas palavras, caminharam por quilômetros, esperaram por um toque, por uma cura, e agora, depois de tanto tempo, elas estão com fome. Uma fome física real. Ou os discípulos, sempre práticos, percebem o problema e fazem um cálculo simples, uma conta de cabeça que qualquer um de nós faria. Não temos como alimentar todo esse povo. É muita gente. É pouco recurso. A lógica deles é clara, direta e, humanamente falando, correta. O que temos não é suficiente para o que precisa ser feito. Talvez você já tenha pensado exatamente assim. Talvez você esteja pensando isso agora. Minha fé é muito pequena. Meu tempo é tão pouco. Meu dinheiro não dá nem para o básico. Minha força já acabou faz tempo. Nós conhecemos essa matemática do não dá. É nesse momento que Jesus faz uma pergunta que vira o jogo. Uma pergunta que muda toda a perspectiva. Ele não foca na falta, no que seria ideal ter. Ele pergunta: o que vocês têm? Não o que vocês queriam ter. Não o que falta para ser perfeito. Mas o que há agora, aqui. Eles procuram e encontram um menino. E com esse menino, 5 pães e 2 peixes. É quase constrangedor apresentar isso. É pouco demais. É simples demais. Parece insignificante diante de milhares de pessoas famintas. Os próprios discípulos expressam isso. Em outras palavras, eles dizem: mas o que é isso para tanta gente? Essa pergunta atravessa os séculos e chega até nós hoje, porque ela revela o coração humano quando se depara com o impossível. Ela revela como a gente se sente pequeno diante de um desafio gigante. O problema, veja bem, não era o pouco que eles tinham. Era a comparação. Era olhar para o pouco e para o muito e concluir que era inútil. Mas Jesus não pensa como nós. Ele pede que tragam o que há. Ele não despreza os 5 pães e os 2 peixes. Ele não ironiza a oferta do menino. Ele não corrige os discípulos por acharem pouco. Ele simplesmente recebe. E ao receber, ele nos mostra como o céu funciona. Ele pega aqueles pães, ergue os olhos e agradece. Pense nisso por um instante. Antes de multiplicar, ele agradece. Antes do milagre acontecer, existe um ato de gratidão pelo que já está ali, por menor que seja. Isso é extremamente profundo. Jesus não espera o recurso aumentar para então agradecer. Ele agradece pelo pouco, e é a partir daí que o recurso se transforma. Ele parte o pão e começa a distribuir, e de repente, o que era pouco se torna suficiente, e o que era suficiente se torna abundante. Todos comem, todos ficam satisfeitos, e no final, ainda sobram 12 cestos cheios. 12, mais do que havia no início. O milagre não foi apenas alimentar a multidão, foi ensinar aos discípulos, e a nós, a confiar em um Deus que trabalha com o que é entregue a Ele. Ele não precisa de muito para começar. Agora, conecte isso com tudo o que vimos até aqui nesta série. A mulher do fluxo de sangue não tinha força, só a coragem para um toque. Marta e Maria não tinham o controle da situação, só a confiança em Jesus. O paralítico não tinha movimento, só a decisão de querer ser curado. Os discípulos no barco não tinham calma, só tinham Jesus com eles. E agora, eles aprendem que Deus não começa com o nosso ideal. Ele começa com o nosso disponível. Talvez você esteja aí, esperando ter mais fé para poder servir a Deus, esperando ter uma estrutura melhor para começar aquele projeto, esperando ter mais tempo para finalmente obedecer a um chamado. Mas Jesus continua fazendo a mesma pergunta hoje, para você e para mim. O que você tem? Não importa se parece pouco aos seus olhos. Não importa se alguém já te disse que não vale nada. Entregue, porque na mão de Jesus,
O pouco não é um limite. É o ponto de partida para o milagre. E tem um outro detalhe que não podemos ignorar de jeito nenhum. Antes de tudo, Jesus manda que o povo se assente em grupos. Ele organiza o caos antes de multiplicar o pão. Milagre não é bagunça, é direção, é ordem divina. Deus não age na confusão. Ele traz ordem para que o milagre possa fluir de maneira que alcance a todos. Talvez hoje Jesus não esteja pedindo algo grande e espetacular de você. Talvez ele esteja apenas pedindo que você entregue o pouco que tem. E confie, que você organize sua vida, se assente e espere nele. E antes de encerrarmos, eu quero te convidar a continuar essa jornada com a gente. Existe um próximo milagre de Jesus que vamos explorar aqui no canal, uma história que fala sobre alguém que foi tocado quando ninguém mais queria tocar. O vídeo já está aparecendo agora na sua tela. Clique e assista, porque talvez Jesus queira tocar exatamente naquela área da sua vida que você aprendeu a esconder de todo mundo. Obrigado por assistir e nos vemos lá.